Você já se perguntou por que o Japão tem uma das maiores expectativas de vida na Terra? Não é apenas genética, é o que eles não comem. Enquanto o resto do mundo se concentra em superalimentos e suplementos, o segredo da longevidade japonesa reside em uma filosofia completamente diferente. A dieta tradicional de Okinawa, de uma das famosas zonas azuis do mundo, revela que a verdadeira longevidade não se trata apenas do que você adiciona à sua dieta, mas muitas vezes do que você subtrai. Pesquisas publicadas no Journal of the American College of Nutrition mostram que os okinawanos que seguem padrões alimentares tradicionais vivem não apenas mais, mas vidas mais saudáveis, bem além dos 100 anos. Estudos do Okinawa Centennial Study demonstram que eles experimentam de 6 a 12 vezes menos mortes por doenças cardiovasculares do que os americanos, taxas significativamente mais baixas de câncer e função cognitiva notavelmente preservada na velhice. A dieta tradicional de Okinawa era caracterizada pelo consumo de apenas 83% das calorias que os japoneses do continente consumiam, mas fornecia densidade nutricional superior. Mas aqui está a parte fascinante. Sua arma secreta não é algum superalimento exótico, é a sua evitação sistemática de categorias de alimentos específicas que o mundo ocidental consome diariamente. Pesquisas publicadas em gerontologia experimental revelam que a vantagem de longevidade em Okinawa está diretamente relacionada à sua dieta tradicional de baixa caloria e nutricionalmente densa, que é particularmente rica em fitonutrientes e antioxidantes, sendo notavelmente baixa em alimentos processados. O Centro de Pesquisa de Okinawa para a Ciência da Longevidade documentou que os okinawanos tradicionais consumiam uma dieta que consistia em 69% de batata doce, 12% de arroz, 7% de outros grãos, 6% de leguminosas, incluindo soja, 3% de vegetais verdes e amarelos, 2% de óleos refinados, 1% de peixe e menos de 1% de carne, laticínios, ovos, açúcares refinados e frutas. Essa composição contrasta fortemente com os padrões alimentares ocidentais modernos. Vamos mergulhar em 7 alimentos comuns que os japoneses focados na longevidade geralmente evitam, e alguns deles podem surpreendê-lo. Começando com um alimento básico do café da manhã que muitos de nós não conseguem viver sem: a armadilha açucarada. Além do café da manhã americano, a primeira categoria que os japoneses tradicionais consistentemente evitam representa uma das ameaças à saúde mais difundidas da sociedade moderna: cereais altamente processados e doces açucarados. Enquanto as mesas de café da manhã americanas transbordam de caixas coloridas, prometendo energia e nutrição, as manhãs japonesas tradicionais contam uma história completamente diferente. Pesquisas publicadas em Nutrição de Saúde Pública, examinando o consumo de alimentos altamente processados entre adultos japoneses, revelam que esses alimentos contribuem para a má qualidade da dieta e aumentam os riscos à saúde. Cereais matinais processados contêm quantidades astronômicas de açúcares adicionados, grãos refinados e aditivos artificiais que criam picos glicêmicos devastadores. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que alimentos matinais fabricados causam respostas de glicose e insulina significativamente mais altas em comparação com alternativas de alimentos integrais. Esses alimentos são projetados para serem hiperpalatáveis, desencadeando respostas de dopamina que incentivam o consumo excessivo, ao mesmo tempo em que não fornecem praticamente nenhum valor nutricional. As calorias vazias desses produtos não apenas deixam de nutrir, mas ativamente deslocam alimentos ricos em nutrientes da dieta. Pesquisas publicadas na Obesity Reviews demonstram que alimentos ricos em carboidratos refinados e açúcares adicionados promovem flutuações rápidas de glicose no sangue que podem prejudicar a função metabólica ao longo do tempo. O café da manhã japonês tradicional exemplifica a abordagem oposta. Em vez de cereais açucarados, eles consomem arroz cozido no vapor, sopa de miso rica em probióticos, soja fermentada chamada natto e pequenas porções de vegetais ou peixe.
Essa combinação fornece energia sustentada, aminoácidos essenciais e compostos que apoiam a saúde celular e a longevidade. Estudos publicados em Nutrientes mostram que os alimentos tradicionais do café da manhã japonês fornecem segurança superior, níveis estáveis de glicose no sangue e nutrientes essenciais, incluindo proteínas, fibras, vitaminas e minerais. O contraste é impressionante. Enquanto os cereais processados causam caos no açúcar no sangue que acelera o envelhecimento, os alimentos tradicionais do café da manhã japonês estabilizam o metabolismo e fornecem blocos de construção para a longevidade. Pesquisas da Harvard T.H. Chan School of Public Health confirmam que opções de café da manhã com alimentos integrais estão associadas a melhores resultados de saúde a longo prazo e risco reduzido de doenças crônicas. A segunda categoria principal evitada pelas populações japonesas focadas na longevidade são as bebidas açucaradas, incluindo refrigerantes, chás adoçados e sucos de frutas com açúcares adicionados. Estudos publicados em vários periódicos de nutrição demonstram que essas bebidas representam uma das fontes mais concentradas de interrupção metabólica na dieta moderna. O xarope de milho com alto teor de frutose, o adoçante primário em muitas bebidas comerciais, ignora os mecanismos normais de saciedade e promove diretamente a resistência à insulina, a síndrome metabólica e o envelhecimento celular acelerado. Pesquisas publicadas no Diabetes Care mostram que apenas uma porção diária de bebidas adoçadas com açúcar aumenta o risco de diabetes tipo 2 em mais de 26% e eleva significativamente os marcadores de inflamação associados a doenças cardiovasculares. Uma análise abrangente publicada na Circulation descobriu que o consumo de bebidas adoçadas com açúcar estava associado a um risco aumentado de doença cardíaca coronariana, derrame e morte prematura. A forma líquida do açúcar causa rápida absorção e picos dramáticos de glicose no sangue que estressam os sistemas metabólicos e promovem respostas inflamatórias em todo o corpo. As escolhas tradicionais de bebidas japonesas centram-se no chá verde sem açúcar, que contém poderosos antioxidantes chamados catequinas, que ativam genes de longevidade e reduzem a inflamação. Estudos publicados no Journal of Nutritional Biochemistry demonstram que o consumo de chá verde está associado a um risco reduzido de doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e declínio cognitivo. Eles também consomem água pura e, ocasionalmente, saquê em pequenas quantidades durante ocasiões sociais. Essa abordagem elimina o caos metabólico causado pelos açúcares líquidos, ao mesmo tempo em que fornece compostos que apoiam ativamente a saúde celular e as vias de longevidade. Pesquisas publicadas na Free Radical Biology and Medicine mostram que os antioxidantes do chá verde podem ajudar a proteger contra o estresse oxidativo e apoiar processos de envelhecimento saudáveis. Mas não é apenas o açúcar que se esconde à vista de Joe. E quanto àqueles desejos salgados que parecem inofensivos, indutores de inflamação, os culpados ocultos? A terceira categoria de alimentos que as populações japonesas tradicionais evitam sistematicamente pode surpreendê-lo. Alimentos fritos, incluindo tempura fortemente empanada quando consumida com frequência, frango frito e outros alimentos cozidos em óleos oxidados em altas temperaturas. Embora a tempura exista na culinária japonesa, ela é consumida ocasionalmente e preparada com técnicas específicas que minimizam compostos nocivos. Pesquisas científicas publicadas em Food and Chemical Toxicology revelam que o consumo frequente de alimentos fritos cria produtos finais de glicação avançada, comumente chamados de AGEs, que estimulam diretamente as vias inflamatórias em todo o corpo. Esses compostos se acumulam nos tecidos ao longo do tempo, acelerando os processos de envelhecimento e aumentando o risco de doenças crônicas. Estudos publicados no Journal of the American Dietetic Association mostram que o alto consumo de AGEs se correlaciona com o aumento dos marcadores de inflamação sistêmica, estresse oxidativo e danos celulares. Os óleos de cozinha usados na fritura comercial
passam por ciclos repetidos de aquecimento que criam gorduras trans e aldeídos tóxicos. Pesquisas publicadas em Lipids demonstram que esses compostos interrompem as membranas celulares, interferem nos processos metabólicos normais e promovem a formação de placas arteriais. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition descobriu que o consumo de alimentos fritos em óleos repetidamente aquecidos estava associado ao aumento dos marcadores inflamatórios e ao risco elevado de doenças cardiovasculares. A cascata inflamatória desencadeada por esses alimentos se opõe diretamente ao ambiente anti-inflamatório necessário para a longevidade. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostram que padrões alimentares ricos em alimentos fritos estão associados a um risco aumentado de mortalidade e a uma menor expectativa de vida saudável. Os métodos tradicionais de cozimento japonês enfatizam o cozimento a vapor, o cozimento lento, o grelhado e o refogado leve com um mínimo de óleo. Quando a fritura é usada, é feita com óleo fresco em temperaturas controladas e consumida com pouca frequência. Essa abordagem maximiza a retenção de nutrientes, minimizando a formação de compostos inflamatórios que aceleram o envelhecimento. Estudos publicados em Food Chemistry demonstram que os métodos tradicionais de cozimento japonês preservam mais nutrientes e produzem menos compostos nocivos em comparação com as técnicas de fritura ocidentais. A quarta categoria evitada pelas populações japonesas focadas na longevidade são as carnes altamente processadas, incluindo cachorros quentes, bacon e frios contendo nitratos e sódio excessivo. Pesquisas publicadas em Lancet Oncology consistentemente ligam o consumo de carne processada a um risco aumentado de câncer coloretal, doenças cardiovasculares e envelhecimento acelerado. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou as carnes processadas como um carcinogeno do grupo 1, o que significa que há evidências suficientes de que elas causam câncer em humanos. Estudos publicados em BMC Medicine mostram que cada porção diária de 50 gramas de carne processada aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Carnes processadas contêm conservantes como nitrito de sódio, que podem formar compostos nitrosos no sistema digestivo. Pesquisas publicadas em Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention demonstram que esses compostos são mutagênicos e podem danificar o DNA. Além disso, o teor excessivo de sódio nesses produtos promove hipertensão, estresse renal e desidratação celular que prejudica a função fisiológica ideal. Um estudo abrangente publicado na JAMA Internal Medicine descobriu que um maior consumo de carnes processadas estava associado a um aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e câncer. A combinação de conservantes, sódio excessivo, gorduras saturadas e potenciais carcinogênios cria uma tempestade perfeita para a deterioração da saúde. As fontes tradicionais de proteína japonesa enfatizam peixe fresco, tofu, tempé e pequenas quantidades de carnes magras não processadas. Esses alimentos fornecem aminoácidos de alta qualidade, sem os aditivos inflamatórios encontrados em carnes processadas. O peixe, em particular, fornece ácidos graxos ômega 3 que reduzem ativamente a inflamação e apoiam a saúde do cérebro, enquanto os produtos de soja fermentados fornecem probióticos e isoflavonas que apoiam o equilíbrio hormonal e a proteção celular. Pesquisas publicadas no Journal of the American Heart Association mostram que o consumo de peixe está associado a um risco reduzido de doença cardíaca coronariana e derrame. Enquanto estudos no Journal of Nutrition demonstram que o consumo de proteína de soja pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol e apoiar a saúde cardiovascular, parece que quanto mais processado um alimento é, pior ele é para nós. Mas e as opções aparentemente saudáveis que podem estar fazendo mais mal do que bem? A realidade refinada eliminando nutrientes. A quinta categoria de alimentos que as populações japonesas tradicionais limitam representa um dos erros nutricionais mais difundidos nas dietas modernas: pão branco refinado e massas.
Embora esses alimentos pareçam inócuos, pesquisas revelam seu profundo impacto na saúde metabólica e na longevidade. O processo de refino remove o farelo rico em fibras e o germe rico em nutrientes, deixando apenas o endosperma amiláceo. Esse processamento remove mais de 75% dos nutrientes essenciais, incluindo vitaminas do complexo B, minerais e fibras. Estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition demonstram que grãos refinados causam picos rápidos de açúcar no sangue que promovem resistência à insulina, inflamação e envelhecimento celular acelerado. Pesquisas publicadas em Advances in Nutrition mostram que o consumo de grãos refinados está associado a um risco aumentado de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica. A falta de fibras em grãos refinados perturba o equilíbrio do microbioma intestinal, reduzindo as bactérias benéficas que produzem compostos anti-inflamatórios e apoiam a função imunológica. Um estudo abrangente publicado na Lancet examinou dados de mais de 185 estudos e descobriu que uma maior ingestão de fibras estava associada a um risco reduzido de doença cardíaca coronariana, derrame, diabetes tipo 2 e câncer coloretal. A pesquisa demonstrou que, para cada aumento de 8 gramas na ingestão diária de fibras, havia uma redução de 5 a 27% nas mortes totais e na incidência de doença cardíaca coronariana, diabetes tipo 2 e câncer coloretal. O consumo tradicional de grãos japoneses centra-se no arroz integral, que retém suas camadas de farelo e germe ricas em nutrientes. O arroz integral fornece liberação sustentada de energia, minerais essenciais e fibras que apoiam a saúde digestiva e a estabilidade do açúcar no sangue. Estudos publicados no Archives of Internal Medicine mostram que o consumo de arroz integral está associado a um risco reduzido de diabetes tipo 2, em comparação com o consumo de arroz branco. Quando o macarrão é consumido na culinária tradicional japonesa, ele é frequentemente feito de grãos integrais ou trigo sarraceno, que fornecem nutrientes adicionais e minimizam a interrupção metabólica. Pesquisas publicadas em Plant Foods for Human Nutrition demonstram que o trigo sarraceno contém compostos chamados rutina e quercetina, que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A sexta categoria que as populações japonesas focadas na longevidade abordam com cautela são os produtos lácteos excessivos, particularmente queijos processados e iogurtes açucarados. Embora os laticínios não sejam completamente eliminados, as dietas tradicionais japonesas contêm quantidades mínimas em comparação com os padrões de consumo ocidentais. Pesquisas publicadas em Critical Reviews in Food Science and Nutrition sugerem que o consumo excessivo de laticínios, especialmente variedades processadas, pode promover inflamação em certos indivíduos por meio de múltiplos mecanismos. Produtos lácteos processados frequentemente contêm açúcares adicionados, ingredientes artificiais e estruturas proteicas alteradas que podem desencadear respostas inflamatórias em indivíduos suscetíveis. Estudos publicados no European Journal of Clinical Nutrition indicam que o alto consumo de laticínio se correlaciona com o aumento da produção de muco, problemas digestivos e marcadores inflamatórios em certas populações. No entanto, a pesquisa sobre laticínios e resultados de saúde permanece mista, com alguns estudos mostrando benefícios e outros mostrando riscos potenciais. Um grande estudo prospectivo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que o maior consumo de laticínios estava associado a um risco aumentado de câncer de próstata em homens, enquanto outras pesquisas publicadas em Osteoporosis International sugerem benefícios potenciais para a saúde óssea em certas populações. As fontes tradicionais de cálcio japonesas enfatizam produtos de soja fermentados, vegetais de folhas verdes, algas marinhas e pequenas quantidades de peixe com ossos macios. Esses alimentos fornecem cálcio biodisponível, juntamente com outros nutrientes que apoiam a saúde óssea, sem os potenciais efeitos inflamatórios do consumo excessivo de laticínios. Estudos publicados no Journal of Nutrition mostram que o cálcio de fontes vegetais pode ser igualmente eficaz para a saúde óssea quanto o cálcio de fontes lácteas.
Alimentos fermentados como natto e miso fornecem probióticos e vitamina K2, que apoiam ativamente a densidade óssea e a saúde cardiovascular. Pesquisas publicadas na Osteoporosis International demonstram que o consumo de vitamina K2 está associado à melhoria da densidade mineral óssea e à redução do risco de fraturas. Então, vimos o que eles evitam. Mas e o alimento que se tornou uma obsessão global, mas raramente é visto nos pratos dos centenários? A indulgência moderna em seu projeto de longevidade. A sétima e talvez mais importante categoria que as populações japonesas tradicionais evitam são os lanches ultraprocessados, incluindo batatas fritas, barras de chocolate, sobremesas embaladas e produtos similares projetados para máxima palatabilidade e estabilidade na prateleira. Esses alimentos representam o auge da engenharia alimentar, combinando gorduras não saudáveis, açúcares refinados e sal excessivo em proporções projetadas para anular os mecanismos naturais de saciedade. Pesquisas publicadas na Cell Metabolism demonstram que alimentos ultraprocessados promovem o consumo excessivo por meio de múltiplos mecanismos. Eles são rapidamente digeridos, causando picos de açúcar no sangue e uma resposta de insulina que leva a uma queda rápida, resultando em mais fome e desejo por mais comida. Além disso, a falta de fibras e nutrientes nesses alimentos significa que eles não fornecem a saciedade que os alimentos integrais oferecem. Um estudo publicado no British Medical Journal descobriu que um aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados estava associado a um aumento de 12% no risco de câncer geral e um aumento de 11% no risco de câncer de mama. Outras pesquisas ligam o consumo de alimentos ultraprocessados a um risco aumentado de obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e depressão. Em contraste, a dieta tradicional japonesa enfatiza alimentos integrais e minimamente processados, como vegetais frescos, peixes, arroz integral e produtos de soja fermentados. Essa abordagem não apenas fornece nutrientes essenciais, mas também promove a saciedade natural e a saúde metabólica, contribuindo para a notável longevidade e saúde das populações japonesas. A lição é clara. Para uma vida longa e saudável, concentre-se no que você come, mas também no que você evita.